Olá, estamos de volta. Então, nós paramos exatamente aqui nas funções. Então, ele criou essas 6 funções: funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. E aí se cria o que a gente chama hoje de organograma, né? Então, quando você chegar numa empresa, ver aquela estrutura, lembre que foi ideia de Fayol. Por isso que o foco dele é na estrutura, né? Fisiologia, anatomia, desculpe, e fisiologia. Ele fala, além de você ter uma boa estrutura, você tem que seguir os 14 princípios dele. Então vamos ver agora os 14 princípios segundo Fayol. Primeiro, divisão do trabalho. Você deve, né, dentro da sua empresa, formar especialistas. Veja quanta semelhança com Taylor lá com Ford, né? E olha que eles não trocaram figurinhas, né? Se você quer melhorar o resultado, torne o seu funcionário um especialista. Desde o topo, isso é, dos gestores, até o operário da fábrica. Assim você vai melhorar, olha o termo igualzinho o de Taylor, né? A eficiência e o aumento da produtividade. Então, primeiro tipo, divisão do trabalho. Lembro que foi um dos princípios também do RT, né? Organização Racional do Trabalho, a divisão do trabalho dentro da esteira. Autoridade e responsabilidade, esse é o segundo princípio. Isso é, quem tem um cargo de chefia tem o direito a dar ordem no subordinado. E cabe ao subordinado a obediência. Lembre que aqui nós estamos falando de uma gestão centralizada, né? Um pouco de autoritarismo. Então, esse princípio hoje não é considerado, né, tão correto, né? Tem um desconto, mas a ideia era essa. Quem manda tem direito a mandar e quem é subordinado tem a responsabilidade de obedecer. Unidade de comando, isso é até utilizado até hoje por muitas empresas. Um funcionário deve receber a ordem de apenas um chefe, evitando contra-ordem. Isso é, ele tem que saber quem é o seu chefe e só vai obedecer aquele chefe. Se alguém quiser alguma coisa dele, tem que ser através do chefe, aquele que você tem que seguir a hierarquia, para ele saber quem é ele que manda nele, né? Então não pode ficar recebendo ordem de todas as pessoas. E o que a gente chama de comunicação indireta. Se alguém quiser falar com você, tem que falar através do seu chefe. Unidade de direção. Cada departamento deveria ter apenas um chefe. Imagine um carro, né? Um carro só tem um volante, só uma pessoa pode guiar. É essa a ideia. Então, cada departamento deve ter apenas um gestor. Isso é seguido até hoje. Disciplina. É necessário a empresa estabelecer regras, normas de condutas e os funcionários obedecerem para que você tenha a disciplina dentro da empresa. Como, por exemplo, você tem que saber a hora que você chegar, a hora de você sair, qual o intervalo que você tem durante o seu trabalho. Então, é algo que até hoje funciona. Tanto é que um dos problemas que nós temos dentro das empresas, às vezes, é a falta de disciplina, né? A falta de compromisso dos seus funcionários. Sexto princípio, prevalência dos interesses gerais sobre os individuais. Ele não está dizendo aí que você não deve se preocupar com os interesses pessoais do seu funcionário, mas primeiro vem o interesse da empresa. Isso também é utilizado até hoje. Quando você assina um contrato de trabalho, por exemplo, às vezes aparece uma cláusula que diz assim, caso a empresa precise de você em uma outra unidade, você está ciente que deverá ir. Mas eu não queria sair da minha cidade, eu queria continuar morando aqui. Mas a empresa precisa de você em outro local, então você está ciente que primeiro o interesse da empresa, porque muitas pessoas dependem dessa sua ida e depois vem o seu. Sétimo, remuneração. Ele diz que a remuneração tem que ser justa para os dois lados, para a empresa e para o funcionário. Se ele quiser ganhar mais, ele tem que gerar resultado para a empresa. É o que a gente chama hoje de participação dos lucros. Então, se você quer receber mais, faça com que a empresa ganhe mais também. Centralização, isso aqui também já está superado, né? Ele dizia que a gestão devia ser centralizada no alto escalão e os demais deveriam obedecer. Tá? Por que essa está superada? Porque hoje a gente fala na descentralização. Você deve delegar autoridades para outras pessoas. Temos que dar um desconto aqui. Nós estamos falando do início da administração como ciência. Então, você não tinha uma mão de obra qualificada como você tem hoje no mercado. Então, você descentralizar naquela época é bem diferente do que você descentralizar hoje, tá?
Estabilidade dos funcionários. Segundo ele, não vale a pena a rotatividade. Você vai perder produtividade. O desempenho da empresa vai cair. E a própria motivação, que é a moral dos funcionários, também vão ficar abatida. Então, segundo ele, você deve manter o funcionário o máximo de tempo possível, porque quanto mais tempo ele executa aquele trabalho, melhor a qualidade do seu serviço, ele vai se tornando um especialista. 10º, iniciativa. Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo, isso é, o próprio funcionário tem que ser capaz de estabelecer o seu plano de ação e cumpri-lo. Veja que é uma visão bem moderna, apesar de falar da centralização, ele tinha esse princípio aí voltado para essa iniciativa. Espírito de equipe, também bem moderno, né? Você deveria trabalhar em equipe e não individual. Então, deveria ter uma boa comunicação entre essa equipe para que as pessoas pudessem trabalhar em conjunto, em grupos. 12º, hierarquia. Ele defende incondicionalmente a estrutura hierárquica, respeitar a linha hierárquica de forma rígida. Então, quando a gente fala, por exemplo, no setor público, existe uma hierarquia rígida. De onde veio essa ideia? Do princípio da escola, né, de Fayol, quando ele criou a estrutura, que diz que você deve seguir à risca a hierarquia, respeitar a hierarquia sempre. Ordem, que hoje a gente chama de organização, manter o ambiente em ordem, as coisas em ordem, tudo no seu devido lugar. E o último, 14º, a equidade, que é você tratar com justiça as pessoas, com igualdade as pessoas, respeitando o funcionário, tratando-o bem. Então, apesar da centralização, ele defende a justiça e um bom tratamento aos seus subordinados. Então, uma coisa bem moderna, né? E a estrutura, quando ele veio que ele falava muito da hierarquia, né, rígida, respeitar. Então, qual é a estrutura que ele montou na empresa? Ele montou a estrutura linear. Quando você estuda o SM, Organização, Sistema e Método, você vai ver que existe 4 tipos de estrutura. Linear, a linear de staff, quando existe os órgãos de staff, a funcional, que já é descentralizada, e a matricial, que é a descentralizada e onde acaba a unidade de comando. Ele trabalhava, a primeira estrutura criada por ele foi a linear. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A ordem sai lá de cima e toda a linha hierárquica vai ter que obedecer o que foi definido pelo alto escalão. Então, há uma centralização dentro daquele comandante, da sua unidade de comando. Você deve obedecer aquele chefe à risca, né? Obedecer à hierarquia. Assim como os demais, né? Taylor, Ford, Fayol também criou, né, os seus princípios, foram aqueles 14. E se lembra lá que Taylor, quando ele criou os princípios, na verdade ele criou as funções do administrador, né? Que era planejamento, preparo, execução e controle. Veja outra semelhança que existiu entre eles, né? Fayol também trabalhou as funções administrativas, só que não em 4, em 5. Mas a semelhança já tem logo no primeiro, planejar. A mesma coisa, defina o objetivo, planeja o que você vai fazer. E aqui você vê que ele ganha agora uma amplitude maior, né? Ele não fica só voltado para a atividade, ele já começa a voltar a falar de futuro, plano de ações, já voltado para a empresa como um todo. E é a primeira função que vai ser base para os demais. O segundo ficou, inclusive, com o nome que depois ficou oficializado para as funções do administrador, né? Organizar. Você deve colocar, aí já veja como ele é mais abrangente, recursos humanos, financeiros e materiais, no lugar certo, na hora certa, disponibilizar para quando precisar. E o que a gente chama hoje de direção, que ele chamou de execução, ele dividiu em 2 partes, comandar e coordenar. No comandar, né, você fazer com que os funcionários obedeçam, né, que é a liderança, que a gente chama hoje, a capacidade de influenciar o seu subordinado, e coordenar é você fazer essa junção, né, dos seus funcionários, fazer com que eles trabalhem em equipe. E a última, controlar, né, que é você estabelecer, né, padrões, né, e medidas, né, de desempenho para você acompanhar o que você planejou e você poder controlar no final, ok? Vamos dar uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente volta com a nossa 4ª parte. Até já.